Olá, tudo bem? Bem-vindos ao segundo episódio dessa oficina de fotografia, preservando o passado através da fotografia, dentro da mostra online A Cultura Cura, produzida e feita pela Secretaria de Cultura da cidade de Passos e pela Prefeitura Municipal de Passos. Então hoje eu vou iniciar o conteúdo teórico sobre história da arte e história da fotografia. É importante falarmos sobre esses assuntos para que os alunos que querem aprender fotografia, que querem aprender sobre arte, tenham um embasamento teórico, tenham conhecimento teórico para as produções que serão feitas durante o curso e durante a vida da pessoa. Então, esse conteúdo ele é para dar um suporte teórico e imagético, uma bagagem para que as pessoas possam, a partir delas, criar novas produções, novas fotos, com um olhar diferenciado, né, do aluno, mas se baseando em técnicas e princípios que já foram produzidos anteriormente. O conteúdo da aula ele vai iniciar com história da arte. É necessário a gente voltar um pouco no tempo e contar como esse processo todo se ocorreu até chegar onde estamos hoje na fotografia digital. Para iniciarmos o conteúdo teórico, é importante voltarmos no tempo. Na pré-história, 100 mil anos antes de Cristo, ou de achados até mais antigos do que isso, aqui mesmo nas Américas, estão sendo encontradas vestígios tão antigos quanto essas datas. Então é importante relembrarmos desde esse início, porque o que nós conhecemos desse povo primitivo são os achados, as obras que foram achadas, as pinturas rupestres deixadas por esses homens. Então essa é a primeira expressão da comunicação, a primeira expressão da arte, da alma. Isso como que a gente conhece como o mais antigo, a mais antiga forma de deixar gravado para a posteridade. No caso, nós estamos conhecendo essa história hoje de pessoas muito antigas, mas é a primeira vez que isso foi a mais antiga forma de mostrar esse sentimento, essas ações que aconteciam nas tribos, né? Ficaram gravadas ali nas pedras. Então, esses desenhos nas rochas e as esculturas de pedra, cerâmicas ou ferramentas de pedra encontradas nesses sítios arqueológicos em vários lugares do mundo, eles são o início para começar a entender a história da arte, para a gente chegar na fotografia. Então, a história da arte ela está enraizada. A base dela é a pré-história. São esses homens primitivos que deixaram marcas que são conhecidas até hoje. A escultura mais antiga do mundo, conhecida na história da arte, é a Vênus de Willendorf. Essa Vênus ela foi encontrada com o formato de um corpo de uma mulher, um corpo mais rechonchudo, um corpo mais cheio, mas um corpo com traços femininos. É a mais antiga obra de arte encontrada, mas com certeza existem outras que ainda não foram encontradas, mais antigas do que ela. Então se sabe que provavelmente entre 3.200 anos antes de Cristo já se produziam obras de arte em cerâmica, em pedra, né, em esculturas. Aqui no Brasil, nesse período, existiam povos primitivos que habitavam principalmente o litoral e a bacia do Rio São Francisco. As pinturas rupestres conhecidas aqui no Brasil, normalmente elas margeiam ou são próximas na região da Serra da Canastra, na região na Bahia, no norte da Bahia, né, do norte de Minas, e naquela região do Sergipe, onde viviam povos primitivos que deixaram marcas, né? Existem outras
pinturas rupestres em outras regiões do Brasil, mas principalmente nesses locais. Então, esses homens primitivos deixaram rastros, deixaram mensagens, né, que são conhecidas até hoje. Tanto é que aqui próximo de Passos, em São João Batista do Glória, nós temos algumas pinturas rupestres que são datadas de aproximadamente 10 a 11 mil anos. Então ali naquela região da nascente do São Francisco já existiam povos primitivos que nos deixaram mensagens. E uma das mensagens que estão ali é o helicóptero, que é uma mensagem, ninguém comprovou que aquilo é um helicóptero, mas a gente chama de helicóptero pela semelhança do desenho com a imagem de um símbolo de um helicóptero. Então, a gente já tinha povos habitando e pintando, deixando essas informações para a gente que está conhecendo hoje. O crânio da Luzia é o crânio mais antigo encontrado nas Américas, que foi encontrado em Santa Luzia, próximo de Belo Horizonte, e é o crânio mais antigo encontrado até hoje nas Américas, quebrando assim aquela história de que a evolução do homem se deu na África, partiu para a Ásia, e assim eles, através do Estreito de Bering, eles atravessaram o Alasca para a América do Norte, e depois de habitar a América do Norte, eles habitaram a América do Sul. Esse achado da Luzia quebra completamente essa teoria, porque já existiam povos antigos aqui na região da América do Sul, mais antigos do que os encontrados na América do Norte. Então, de alguma forma, esses homens vieram de outras regiões ou já habitavam aqui.
Ainda dentro da pré-história aqui no Brasil, a Serra da Capivara é o expoente máximo. Seria o sítio arqueológico mais importante das Américas, se não um dos mais importantes do mundo, onde existem muitas descobertas acontecendo ainda pela falta de verba de pesquisa. Muitas coisas estão paradas, inclusive a caça dentro do Parque Nacional da Serra da Capivara, mas é onde foram encontradas as espécimes mais, as ossadas mais importantes, a quantidade de sítios arqueológicos e pinturas rupestres mais antigos das Américas. Então, todas essas informações nos levam a mostrar que a Serra da Capivara é um dos sítios arqueológicos mais importantes do Brasil, se não do mundo. O crânio da Luzia foi encontrado em Santa Luzia, em Minas Gerais. Fizeram uma reconstituição do crânio para mostrar a semelhança que ela tinha com um homem negro, africano, né? A mistura, o nariz próximo, tom de pele próximo também, os lábios grossos. A Vênus de Willendorf, com formato traços femininos, rechonchudos. As pinturas rupestres, normalmente elas mostravam a caça, o desejo que as pessoas tinham durante aquelas cerimônias. Então fazia-se uma cerimônia, um ritual, e aí deixavam as marcas do que se desejava encontrar naquela caça, ou naquela colheita, ou naquela época, né? Pinturas rupestres da caverna de Lacroix, na França, mostrando gado. A Serra da Capivara tem um símbolo muito específico que mostra o parto de uma capivara, o nascimento de uma capivara. Lá também existem vários sítios arqueológicos com diversos tipos de desenho. Em Minas Gerais nós temos vários sítios arqueológicos também, em Carrancas, próximo da região de São Tomé das Letras, Tiradentes, Lavras. A região da Serra do Cipó, próximo de Belo Horizonte. Existem vários tipos de pinturas com animais específicos, diferentes. Aqui em São João Batista do Glória, a imagem ícone do helicóptero, uma contagem em volta, uma contagem dentro de um círculo, existe uma seta. Então existem várias teorias sobre esses assuntos, sobre essas pinturas, ali na região do Letreiro, de São João Batista do Glória. O período entre 3200 a 1000 a.C. foi o período predominante da arte egípcia, onde os expoentes máximos estavam ali naquela região do Nilo, a região do Mediterrâneo. Então, as características principais desse período foi a religião. A religião ela era politeísta, com vários deuses, com várias expressões e vários
vários símbolos se tornando deuses, né? Depois se tornou uma religião monoteísta, a partir de um período onde acreditavam apenas em um Deus, mas a religião era um processo, uma característica forte, principal. A produção das pirâmides, elas foram feitas nesse período também, período de tempo, assim como a invenção da escrita, que é aquela escrita que a gente conhece, né, os hieróglifos, que são desenhos que simbolizam palavras ou ações e que juntos eles formam frases e conteúdos. Então esse é o mais primitivo forma de escrita que a gente conhece, que veio desse período também. Nas artes, na pintura, existe uma técnica que era muito utilizada, que é a lei da frontalidade, onde as pessoas que eram retratadas ficavam com o tronco de frente, frontalmente, para a imagem, para a câmera, vamos dizer assim, e o restante do corpo, a cabeça, as pernas e os braços, eles ficavam na lateral. Então essa regra era muito utilizada na pintura, a lei da frontalidade. Aqui, diferentemente das pinturas rupestres, a gente já começa a ver a retratação da fisionomia das pessoas. A gente já consegue enxergar um pouco do sentimento das pessoas retratadas na imagem. Assim como a raça, as raças, as classes sociais, as condições sociais das pessoas que eram retratadas, elas começam a aparecer de uma forma diferente do que era feito anteriormente nas pinturas rupestres. No período que durou entre 600 a.C. e 400 depois de Cristo,
predomínio foi da arte greco-romana. Tanto na Grécia quanto em Roma, estavam no auge das suas civilizações, das suas culturas nesse período. Então a arte ela foi muito influenciada por esses dois conteúdos políticos, né, e artísticos. A grande diferença, né, a principal característica do período greco-romano é justamente a invenção da política. O Senado, as leis, elas foram datadas desse período, assim como a filosofia, né, os filósofos gregos, os principais que escreveram as coisas que nós usamos até hoje, foram desse período. Também desse período, a mitologia grega, os livros mitológicos, os deuses mitológicos, foram o expoente máximo da cultura grega, né, com Zeus e todos aqueles outros deuses épicos. O primeiro conceito de arte também é datado desse período. A expressão arte, ela começou-se a ser debatida ou estudada a partir desse mesmo período, que durou entre 600 a.C. e 400 depois de Cristo. Nesse período, temos a invenção do papel. O papel foi inventado pelos chineses. Os chineses dominaram essa técnica da produção, da fabricação do papel durante 800 anos. Eles não passavam essa receita, né, ou essa fórmula, esse método para as outras culturas, eles dominavam e eles vendiam toda essa produção para outros povos, né, principalmente ligados na Rota da Seda. Então, quando os mouros invadiram a China, eles tomaram esse processo, se adaptaram do processo da produção do papel e levaram essa técnica e essas ferramentas para o Oriente Médio e dali depois para a Europa. Então a produção do papel, assim como os Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos da era antiga foram datados desse período. Nas artes, a criação de mosaicos e dos afrescos era o expoente máximo. Todas as principais construções, né, e elementos, além das colunas e das arquiteturas grandiosas, tinham nelas tanto mosaicos, que são peças encaixadas umas nas outras, de materiais diversos, ou afrescos, que é uma espécie de um cimento pintado que produziam cenas daquele cotidiano, né, e daquele período também. As esculturas de mármore foram também outras obras de arte que até hoje nos intrigam, nos mostram como era perfeita as formas e a criação, né, nesses blocos de pedra que se transformavam em deuses com formas que a gente não consegue acreditar que foram pessoas que fizeram. Bastante realismo, com bastante textura, volume, né? Muito importante.
Pulando um período dentro da história da arte, chegamos ao século XIV. Do século XIV ao século XVII, tivemos um dos períodos mais importantes da nossa história. Dentro da história da arte, o Renascimento produziu tanto as obras de artes mais importantes que nós conhecemos, quanto os principais artistas de todos os tempos. Com muito realismo e com uma grande influência gótica, né, os artistas utilizaram bastante técnicas novas, como a utilização da tinta a óleo, que foi introduzida nesse período, a invenção do telescópio. O telescópio é o início de todo o processo que a gente vai chegar daqui a pouco, que é a fotografia, mas a primeira lente, a primeira forma de ver além dos nossos próprios olhos, através de um objeto, foi com o telescópio. E a fotografia, a lente fotográfica, ela nada mais é do que um telescópio também, né? E o princípio da câmara escura, desenvolvida principalmente pelo expoente máximo desse período, Leonardo da Vinci, ele utilizava a técnica da câmara escura para fazer suas pinturas, que nada mais era do que lacrar uma área, um espaço, fechar todo ele para nenhuma iluminação externa, abrir um orifício dentro dessa área lacrada e a imagem projetada de fora desse ambiente para dentro da cena, a luz projetada, ela vai mostrar a imagem de fora invertida. Então ele utilizava essa técnica da câmara escura para justamente colocar a sua produção artística em prática com a utilização dessa técnica. Outras técnicas, que aí eu já entro no assunto de composição, que vem desse período, que foi muito utilizado, que é bastante importante hoje em dia também na fotografia, foi a criação da perspectiva. O Leonardo da Vinci utilizava muito a técnica da perspectiva para direcionar o olhar do espectador das suas obras para um ponto específico onde ele queria. A gente conhece como o expoente máximo dessa técnica o quadro da Santa Ceia, onde todas as linhas do teto e da mesa direcionam o olhar do espectador para o centro da imagem, que é onde está Jesus, sentado no centro da mesa. Então, essa técnica da perspectiva é muito utilizada, assim como luz e sombra, a utilização da sombra para criar volume, para criar textura, né, foi uma das principais técnicas utilizadas. Os principais nomes do Renascimento, além do Leonardo da Vinci, que é o expoente máximo, nós temos o Rafael, que também é um pintor muito conhecido, com obras bastante conhecidas, o Botticelli, que é um artista fantástico, além do Michelangelo, que é também um dos artistas mais conhecidos, com as obras mais conhecidas nesse período. Na mesma época, aqui no Brasil,
os portugueses chegavam com suas caravelas em 1500 e descobriam o Brasil, né? Mas nós todos sabemos que aqui no Brasil já existiam povos primitivos, índios, que habitavam esse lugar e já produziam conteúdos de comunicação ou artísticos, né, pinturas rupestres ou cerâmica ou obras de arte, que a gente conhece, assim como o manto tupinambá, que hoje se encontra no Museu da Bélgica. São obras brasileiras que foram produzidas antes desse período da descoberta dos portugueses. Então a gente precisa ressaltar que antes desse período nós já tínhamos uma cultura e uma arte muito rica, muito forte. Do século XVII ao século XVIII, nós tivemos uma das expressões artísticas mais importantes na história do Brasil e na história aqui de Minas Gerais. Foi a arte barroca. Nós temos o principal expoente da nossa arte em Minas Gerais, o mestre Aleijadinho, que tem obras que são patrimônio da humanidade, concedidas pela Unesco. Então, a importância das obras do Aleijadinho e do barroco nesse período tem uma relação muito grande com a nossa história, com a história de Minas Gerais. Predominam ainda as emoções, os temas religiosos, vindas do Renascimento. O Renascimento predominava-se bastante os temas religiosos, né, mitológicos. Aqui no Barroco eles continuam, né, eles ganham uma ênfase um pouco maior, além dos retratos. Começa-se também a pintar, né, com elementos que a gente utiliza muito na fotografia hoje, o elemento retrato, né, um enquadramento de pessoas de uma forma mais fechada. Então, essa linguagem ela foi desenvolvida aqui. Na pintura barroca, temos um dos principais nomes de todos os tempos, que é o Caravaggio. Caravaggio criou uma técnica que é o volume dado pela luz. As imagens produzidas, pintadas por ele, parecem retratos,
parecem cenas que a gente conhece no nosso dia a dia. São a criação, o volume, as texturas, a condição do ambiente é empregado na pintura dele. Então ele, por mim, é considerado um dos maiores de todos os tempos. Assim como Diego Velázquez, que é um pintor espanhol desse período também, que fez diversos quadros conhecidos, mas o mais conhecido deles é As Meninas de Velázquez, um quadro muito famoso, onde ele emprega pela primeira vez que se conhece a imagem subjetiva, que é quando a câmera ou a imagem ela assume o olhar de um personagem. A gente consegue perceber que a cena toda é o olhar de um personagem do quadro quando a gente enxerga um espelho no fundo, refletindo a imagem desse observador. Então isso ele antecipou muito as coisas que a gente foi ver agora há pouco tempo no cinema. Além do Rembrandt também, que é outro pintor expoente desse período do Barroco. Como o nosso mestre Aleijadinho, que tem as principais obras em Ouro Preto, em Congonhas, Tiradentes, naquela região das cidades históricas. O neoclassicismo foi um período que durou do século XVIII ao século XIX. Foi ali que foi criada a primeira escola de belas artes, na França, criada para justamente treinar, criar artistas novos, pensar a possibilidade de ter essas oficinas práticas teóricas para as pessoas criarem e aprenderem sobre a criação das artes. A cultura greco-romana ela volta com uma influência muito forte no neoclassicismo, e nesse período a gente tem a invenção da fotografia. A fotografia foi inventada durante esse período. Então acaba que a técnica fotográfica mudou um pouco o olhar das artes plásticas quando ela teve que modificar para não ser mais apenas um registro de um momento, né? A pintura ela teve que ir além para mostrar coisas diferentes. A pintura desse período, ela tem uma questão muito forte que são os contrastes, muito contraste. A diferença entre a luz e a sombra é bem nítida nesse período na pintura, onde os expoentes máximos, os principais pintores, foi Goya e Manet. Aqui no Brasil, nós tivemos a visita de um pintor francês chamado Debré. O Debré ele produziu as primeiras imagens pintadas, as mais importantes que a gente conhece desse período, né, foram feitas por esse artista com alguns dos seus assistentes e ajudantes.
Do século XIX ao século XX, tivemos o impressionismo como uma das principais tendências artísticas desse período. Suas principais características eram os efeitos produzidos com a luz solar, as pinturas que utilizavam as técnicas da iluminação ao ar livre, a fotografia colorida. Ela surgiu nesse período. O que as pessoas faziam? Pegavam os negativos já revelados e em cima dos negativos pintavam à mão e depois ampliavam aquele negativo, produziam uma foto, uma ampliação através de um negativo pintado. Então essa foi a primeira técnica fotográfica das fotografias coloridas durante o período do impressionismo. O filme flexível também surgiu nesse período, que era aquele filminho molinho, né, que nós conhecíamos antigamente, que ficava dentro de um rolo. Porque antes desse filme flexível, os filmes eram duros, eram chapas duras, que entravam e saíam e não tinham muita maleabilidade na hora de mexer. A Kodak, que foi a primeira empresa da área de fotografia, também surgiu nesse período do impressionismo. Eles criaram a empresa de fotografia que hoje já nem existe mais, né? A Kodak já entrou em falência. A Kodak ela foi a primeira a produzir uma câmera fotográfica popular, que foi a chamada câmera Brownie. A Brownie tinha a possibilidade de ser um pouco mais barata, mas ela era descartável. Então as pessoas utilizavam ela uma vez e levavam ela no laboratório para ser aberta, né? E revelar aquele filme, aquele conteúdo que estava ali dentro. Nesse período também foi inventado o quê? O cinematógrafo, que foi a primeira câmera filmadora e exibidora ao mesmo tempo, né, de cinema. Então os irmãos Lumière criaram essa câmera cinematográfica, né, o cinematógrafo, e dali surgiu uma nova técnica artística e criativa durante esse período do impressionismo. Aqui no Brasil, nós tivemos a independência dos portugueses, né, também nesse período, a missão artística francesa, liderada pelo Debré, pelo pintor Debré, onde foram retratadas e mostradas cenas de como era o Brasil naquele período, de colônia ainda, né, e transição para a República. E tivemos também um período que foi fotografado jornalisticamente, que é a Guerra de Canudos, que é um período super importante na história do Brasil e que teve o acompanhamento de um fotógrafo jornalista ao mesmo tempo.
No século XX, no período entre 1900 e 1950, tivemos vários períodos importantes da história da arte. Com a evolução da fotografia, a pintura foi se modificando, foi se alterando. Em 1907, o processo industrial da fotografia colorida foi inventado também pelos irmãos Lumière. Eles criaram a primeira máquina de impressão colorida sem ter que pintar à mão. Em 1909, as publicações das revistas deixaram de ser desenhos, croquis, charges para imagens fotográficas. Nesse período também do início do século, onde nós tivemos uma radicalização nas imagens das pinturas, com o expressionismo, com o cubismo, liderada principalmente pelo Pablo Picasso, e o surrealismo, também por Salvador Dalí. Foram os principais nomes e os principais expoentes desse período da mudança, pós-fotografia. Aqui no Brasil, nós tivemos uma semana de arte moderna em 1922, onde foram reunidos todos os principais expoentes da nossa cultura e da nossa arte. Vai fazer 22 anos, vai fazer 100 anos agora em 2022, então é importante fazer uma celebração dessa semana de arte moderna aos moldes da que nós tivemos no ano de 1922, que foi a semana mais importante do nosso período. Pensando nisso, os nomes mais importantes que participaram dessa semana de arte moderna, na minha opinião, é a Tarsila do Amaral e o Cândido Portinari, que é um pintor aqui de Brodowski, na região próxima de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, mas que, na minha opinião, é um dos maiores pintores de todos os tempos. Com a modificação da pintura através do processo, como a fotografia estava evoluindo e fazendo o papel que a pintura fazia anteriormente, essa revolução na pintura se deu principalmente nesse período do século XX, com o expressionismo, com o cubismo, liderado pelo Pablo Picasso, e com o surrealismo, por Salvador Dalí. Foram as modificações mais extremas de linguagem, de técnica que nós tivemos até aquele momento. Aqui no Brasil, nós tivemos uma Semana de Arte Moderna, que foi a semana mais importante da nossa cultura, da nossa arte até hoje, que vai fazer 100 anos no ano de 2022, que está próximo, então que deve ser celebrado, que deve ser reeditado com os principais expoentes, que a nossa cultura está bem defasada, ela está bem esquecida, e é importante nós, nesse momento, reerguermos a nossa cultura, principalmente com essa motivação. Nessa mesma semana, nós tivemos dois nomes na pintura que são ícones da pintura nacional, que é a Tarsila do Amaral, autora do quadro Bapuru,
um dos principais, se não a principal obra de arte brasileira. E o Cândido Portinari, que é um dos meus pintores preferidos, que é daqui da região próxima da minha região, da região onde eu moro. Ele é do interior de São Paulo, era do interior de São Paulo, da região de Brodowski, próximo de Ribeirão Preto. Então eu tenho uma ligação muito próxima com os temas registrados por ele, os assuntos que são além da técnica e da qualidade de registro, que era muito forte. O Cândido Portinari é o único artista brasileiro que tem no hall do prédio da ONU em Nova York dois mosaicos, duas pinturas, né, chamada Guerra e Paz, que logo no hall de entrada daquele prédio tão importante que é visitado por pessoas do mundo todo, existe uma obra de um brasileiro que está ali exposta. Então isso é muito importante ser citado também. No século XX, entre 1950 e 2000, tivemos a pop art como a principal expoente artístico desse período. Por quê? Influenciado pela publicidade, pela quantidade de imagens que estavam sendo expostas às pessoas, alguns artistas como Andy Warhol e Roy Lichtenstein utilizaram das técnicas que estavam sendo empregadas na publicidade, nas revistas, nos gibis, nas histórias em quadrinho, para criar as suas obras de arte. Então foram utilizadas técnicas do mercado publicitário, do mercado editorial, para que fossem criadas obras seriadas, como as latas de sopa Campbell, ou os retratos dos artistas, com várias cores diferentes. Então essa arte ela veio um pouco para quebrar, para desconstruir aquela forma de arte que a gente conhecia, para dialogar com o espectador, para tornar o espectador parte daquela obra de arte e não só um espectador, né? Para que ele tenha sentimentos, para que ele interaja com aquela obra de arte. Aqui no Brasil, nós tivemos a construção de Brasília nesse período, que é uma obra arquitetônica maravilhosa, que foi tombada, né, pela Unesco também, tanto o paisagismo do Burle Marx, quanto a parte arquitetônica do Niemeyer e também do Lúcio Costa, né, no planejamento urbano. Então todo esse trabalho é um trabalho de arte também, que foi feito durante esse período.